Olá, galerinha do canal Química em 12, a gente está aqui para mais uma aula de propriedades da matéria. Vamos dar sequência, vamos dar continuidade a uma aula, ok? Nesse playlist de propriedades, perfeito? Você pode clicar aqui então e assistir, caso não tenha visto, a parte 1, agora a parte 2. Vem comigo então, vamos falar de propriedades específicas, propriedades que são físicas, as preferidas de qualquer prova que você faça, certo? Francis, eu não estou lembrando quando que uma propriedade ela é física. Tá? Primeiro, as propriedades físicas estão dentro de um grande grupo que são as propriedades específicas. Lembra disso, tá? Então, uma propriedade específica é aquela que nem todo tipo de matéria tem. Eu consigo reconhecer um material, reconhecer uma adulteração. Uma propriedade física, ela é quantitativa, isso é, eu consigo quantificá-la, eu consigo dar um valor, montar uma tabela, uma escala, ok? Eu vou te mostrar exemplos, então, nessa aula aqui. Vamos lá, galera, vem comigo, tá? Que tal a gente começar por ponto de fusão e ebulição? Não sei se você lembra bem o que é fusão e o que é ebulição, mas eu vou te lembrar certinho. Ó, o ponto de fusão, então, é uma temperatura onde a substância passa de sólido para líquido, certo? Ela passa de sólido para líquido, dá para chamar de ponto de solidificação, a temperatura que ela passa de líquido para sólido, certo? Fusão, solidificação. O ponto de ebulição, a substância passa de líquido para vapor, líquido para gás, como muita prova coloca também, tá? Em gás para líquido, seria um ponto de liquefação, um ponto de condensação. Muito bem, cada substância tem o seu ponto de fusão e ebulição, por isso que é uma propriedade específica, tá? Como você pode ver aqui, pessoal, tá? Eu tenho algumas substâncias no nosso cotidiano, ok? Água, álcool etílico, sal de cozinha, ouro, cobre, e cada substância, por ser uma propriedade específica, tem o seu ponto de fusão, tem o seu ponto de ebulição. Tá, Francis, mas como é que eu uso isso? Para que serve isso? Vou te mostrar, tá? Se eu pegar uma amostra de álcool etílico lá do posto, ok? E testar a ebulição, vamos ver a qual temperatura esse álcool vai entrar em ebulição. E o valor que eu encontro na minha experiência, ele é de 85 graus, tá? 85 graus, estou supondo um valor de ebulição. Francis, mas a tabela marca 78, por que não bateu o valor? Pode ser porque eu peguei mais álcool que deveria? Não. 1 grama de álcool, 1 tonelada de álcool deve entrar na ebulição a 78 graus Celsius. Não importa a quantidade, importa, na verdade, se esse álcool é puro ou não. Então, por que deu 85? A resposta é, eu não tinha um álcool puro. Viu como dá para testar, né, se esse álcool está adulterado, se ele é puro ou não? Eu peguei uma amostra de ouro e ela derreteu a 1100 graus, por exemplo. Bom, mas ela deveria ter derretido, fundido a 1064. Será que eu peguei mais ouro que deveria? Se derreter aqui, né, se fundir a 1010, eu peguei menos ouro que deveria? Não, pessoal, a resposta é, esse ouro contém adulteração. Fechou legal? Muito bem. Além do que você pode usar esses pontos de fusão e ebulição para você testar e descobrir qual é o estado físico da tua substância. Por exemplo, eu sei que água a 25 graus, ela é líquida, tá? Agora, e se for uma substância não tão conhecida como água, né? Por exemplo, você pega aí clorofórmio, você pega acetona, e aí, qual o estado físico numa certa temperatura? Eu posso descobrir com essa tabelinha aqui. Por exemplo, se eu estou a 25 graus Celsius, olha que legal, tá? Abaixo do ponto de fusão, a substância é sólida. Entre fusão e ebulição, ela é líquida. Acima da ebulição, ela é gasosa. A 25 graus, bom, 25 está entre 0 e 100, substância líquida, conhecida ou não, tá? O álcool etílico, 25 está entre menos 114 e 78. Então, estado físico, líquido. Viu que legal? 25 está abaixo de 801. Estado físico do sal de cozinha, sólido. Tô te falando a 25 graus. Se esse valor muda, os estados, claro, podem mudar, né? O ouro a 25, bom, 25 está abaixo de 1064. Sólido. Cobre seria sólido também. Muito bem, galera. Então, você viu que dá para testar pureza e dá para testar e descobrir qual é o estado físico da substância numa determinada condição. Muito bem. Vamos para mais uma propriedade. Vamos lá, galera. Outra propriedade física super importante, pessoal, é a densidade, tá? A gente pode usar de modo muito cotidiano, muito prático a densidade. E ela também testa a pureza, ela testa uma adulteração. Mas primeiro eu quero te perguntar, você aqui está vendo uma proveta e vários líquidos, ok? Sobrepostos, né? Eu te pergunto assim, ó, aqui o primeiro líquido é o óleo, azeite, óleo, né? Esse azeite, pessoal, ele é mais leve que os outros líquidos ou ele é mais pesado? Se você pensou mais leve, não está certo, ok? Ele é menos denso. Então não confunda a expressão mais leve com menos denso, né? Aqui o nosso xarope de groselha ficou mais abaixo, então ele é mais pesado.
Não sei, eu só sei que ele é mais denso. No cotidiano, no dia a dia, tudo bem eu falar mais leve, mais pesado, mas numa prova ele tem que ser mais técnico, mais formal. Então, menos denso e mais denso. Pegou legal? Tá? É uma confusão muito comum da gente fazer. Ah, Francis, mas eu quero calcular a densidade. Qual é o caminho matemático? Densidade é massa sobre volume. Tá? Então, um objeto que pesa 20 gramas, ok? E ocupa 10 ml de volume, vamos ver, 20 sobre 10. A sua densidade é 2 gramas por ml. Então, é muito prático você lidar com a fórmula da densidade. Essa fórmula aqui, pessoal, ela é específica para gases, tá vendo? Para gases. Em aula de gases, a gente vai trabalhar com ela, tá? Mas eu quero te mostrar que gás tem o seu volume oscilando muito de acordo com mudanças de pressão e temperatura. Tá? Então, se eu mudar a temperatura de um gás, o seu volume muda, assim muda a densidade. Perfeito? Se eu comparar vários gases a uma mesma pressão, a uma mesma temperatura, quem não conhece o R é uma constante, tá? Gases mais pesados, gases de maior massa molar, apresentam uma maior densidade, né? O CO2 tem uma molécula mais pesada que o oxigênio, então o CO2 ele é mais pesado, então ele é mais denso que o oxigênio. Legal, né? Muito bem, pessoal. Aqui temos uma tabelinha envolvendo alguns valores de densidade. Peguei alguns metais e alguns valores, né? Ó, em grama por centímetro cúbico, grama por ml. Se eu pego uma amostra do que eu desconfio que seja prata, tá? E a densidade que eu meço com massa e volume, ela acaba lá em 11,2, uma coisa é certa, eu não tenho prata pura. Talvez não seja nem prata, tá? Então eu consigo reconhecer se o meu metal é aquele que eu desconfio e eu consigo reconhecer alguma impureza junto, né? Se eu tenho uma mistura de cobre e prata, o que acontece, pessoal? A densidade vai ser uma média da densidade da prata e do cobre. E é uma média ponderada, né? Vai depender de quanto tem de cada um ali, perfeito? Então a densidade é uma propriedade específica e ela é física porque eu atribuo um valor. Muito bem, agora mais uma para deixar isso cada vez mais tranquilo. E aí vem a solubilidade. Francis, mas por que solubilidade é específica e física? Específica porque nem tudo é solúvel em tudo. A gente fala que a água é solvente universal. Ótimo, legal. Mas a água não dissolve todas as substâncias, né? Nenhuma substância é solúvel em todas as outras que existem, tá? Então é uma coisa específica. E ela é física por quê? Porque você pode dissolver um soluto até uma certa quantidade, até um certo valor em um solvente, viu? Então isso caracteriza uma propriedade física. E a gente obedece uma regrinha muito importante chamada semelhante dissolve semelhante. Essa expressão, semelhante dissolve semelhante, tá? Mas, Francis, semelhança em quê? Vou te falar. Semelhança em polaridade, tá? Semelhança na polaridade. É assim, polar dissolve polar, ok? E apolar dissolve apolar. Se eu pegar, por exemplo, a água, você lembra o que a água é? Entre questão de ser polar e apolar, a água ela é muito polar. Muito bem, tá? A água é polar. Marcou isso aí, né? Açúcar se mistura com água? Com certeza. Então, se açúcar se mistura com água, ele é semelhante à água, ele é polar também, tá? Sal se mistura com água? Do nosso cotidiano, a gente sabe que sim. Então, o sal, ele é polar. Agora, a gasolina se mistura com água? A gasolina, não. Então, a gasolina, ela não é semelhante à água, ela não é polar. Ela é apolar. Eu quero lavar uma peça suja de graxa, por exemplo. O ideal não é água, e sim gasolina. Então, a graxa que vem lá do petróleo, ela também é apolar, viu? Semelhante dissolve semelhante. A água você conhece bem, então eu te falei agora, é algo polar. Minha pergunta é, água e álcool, galera, água e álcool, esses dois se misturam? Infinitamente, sim e infinitamente. Não há um limite do quanto eu posso colocar de álcool na água ou água no álcool, tá? Os dois se misturam perfeitamente. Joinha, tá? Outra dúvida, álcool e gasolina, esses dois se misturam? Álcool e gasolina? E aí, pessoal? Professor, eu não sei, eu nunca lidei com isso, tá? Bom, pessoal, a nossa gasolina contém um percentual permitido lá de álcool de até 27%, tá? Sim, os dois se misturam perfeitamente. Estranho, né? Porque a água e a gasolina, esses dois não se misturam. Então, como é que o álcool tem essa dupla capacidade? É que o álcool tem um duplo perfil, tá? Eu falo, então, que o álcool, ele é anfifílico, ok? O álcool, ele é anfifílico. Ou então, ele é anfipático.
ok? Ele pode ter esse comportamento aqui. Anfi significa duplo, por exemplo, anfíbio vive em 2 locais, né? Terra, água. Então você vai ter o álcool com duplo perfil, ele é anfifílico, anfipático, mas não é só o álcool. Sabão se mistura com a gordura e com a água, duplo perfil, tá? Detergente, também. Acetona, também, tá? E várias outras substâncias. Então temos substâncias que são polares e se misturam com substâncias polares, substâncias apolares, ok? Que se misturam com substâncias apolares, e o anfifílico, anfipático tem esse duplo comportamento. Legal? Pegou? E, galera, muitas provas passaram a usar muito mais esses termos do que antigamente, tá? Então é bom estar atento a isso com certeza. Então, solubilidade, pessoal, é super importante você saber que sofre a influência dessa regra, ok? E algumas substâncias sim têm um limite na hora da dissolução. Vamos além. Pessoal, já que eu falei que, né, muitas substâncias têm um limite, elas na verdade têm um tal de coeficiente de solubilidade, tá? Se você não conhece, não lembra, eu vou te lembrar aqui, ó. O coeficiente de solubilidade, ele corresponde a uma quantidade máxima que eu posso dissolver de um soluto numa quantidade específica de solvente, a uma dada temperatura e pressão, né? Então, sal se mistura com água, galera, mas eu não posso colocar quanto eu quero. Existe um limite ali de mais ou menos, tá? 36 gramas de sal a cada 100 gramas de água. Então, existe um limite e isso é influenciado pela temperatura. Reparem, tá? A temperatura, ela oscilando, a solubilidade, ela oscila positivamente ou negativamente, tá? Mas isso é assunto para outro momento, tá? Muito bem. E outras propriedades mais rasas, a gente pode falar assim para as provas que você vai enfrentar, são elas, tá? Dureza, é bom saber o que é resistência aos riscos, tenacidade ao impacto. Então não é legal, não é muito técnico você falar assim, ó, eu tentei quebrar um material, mas ele não quebrou, então ele é muito duro. Pessoal, a dureza é aquilo que você não consegue riscar muito bem, tá? E olha que interessante, quem é mais duro, o papel ou o lápis? É só você se perguntar, você risca o papel com o lápis ou você risca o lápis com o papel? Sabe o que é interessante? Olha quem sofre desgaste. Você aponta quem? O caderno ou o lápis? Você aponta o lápis. Então, entre os dois, o mais duro vem a ser o papel e o grafite acaba sendo menos duro. Olha que interessante, né? Tenacidade e resistência ao impacto, perfeito. Ser maleável é você conseguir produzir, então, lâminas, ouro, o metal mais maleável que existe, né? Dúctil, você produz fios, ouro, o metal mais dúctil que existe. Condutibilidade elétrica, né? Os metais têm aí um grande poder de conduzir corrente elétrica, mas todo metal conduz corrente elétrica? Sim. Uns de modo melhor, outros de modo pior. Tanto que a prata é o melhor condutor que existe, né? Não é o ouro. Mas tem coisas não metálicas que conduzem corrente elétrica. O grafite, por exemplo, ele conduz e conduz muito bem. Viscosidade, que é uma resistência ao fluxo, né? O azeite tem maior viscosidade que a água, né? Dá para medir a viscosidade. Você viu quantas propriedades físicas tem? Legal, galera. Então, fechamos um bom pacote nesse playlist. Avisa a galera que tem essa aula à tua disposição. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Eu te espero para a próxima aula aqui no canal Química em 12. Tchau, galera!